E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o famoso gerador de quadros, que é aquela função que tem dentro dos jogos que você habilita lá e você ganha o dobro de FPS. Se o seu jogo está rodando a 50 FPS, ele vai para 120, dependendo da placa de vídeo, né? Se o seu jogo tiver 30 FPS, ele vai para 60, como eu disse, dependendo da placa de vídeo. Eu sempre vejo a galera testando aqui no YouTube, né? E também eu sempre vejo alguém comentando em algum vídeo meu, que às vezes falo sobre PC, né? Que eu tô testando um jogo aqui, outro ali. O cara vai lá comentar, ativa o FrameGen, ativa o gerador de quadros pra ver quantos FPS que vai dar e tal. Eu sempre vejo a galera pedindo e também eu vejo a galera testando aqui no YouTube bastante, né? Essa função dentro dos jogos. Principalmente a galera que tem grupo de Telegram, link de afiliado, que costuma fazer vídeo para fazer propaganda para vender produto, né? Assim, eu raramente vejo alguém falando mal dessa função. Sempre vejo a galera falando bem, como eu disse, principalmente a galera que vende, né? Que faz essas propagandas falando bem, né? Falando que olha como que tá fluido, tá perfeito, isso aqui é a salvação das placas de vídeo antiga. Agora você vai poder estar usando a sua RX 580 por mais 5 anos. Agora a gente vai poder vender essa RX 580 por mais 5 anos seguidos. Porque essa é a salvação, essa é a tecnologia. Bom, gente, eu já adianto para vocês que eu não vou falar nada, eu não vou falar bem só para agradar vocês. Tipo, às vezes alguém que tá esperando que eu vá junto com a maré, mas eu não vou, eu vou contra a maré, porque eu tenho um pensamento diferente, eu tenho uma opinião diferente sobre isso. E eu vou estar falando sobre isso com vocês. Por isso que eu fiz um vídeo dedicado a isso, né? Porque eu quero estar dando a minha opinião, né? Vou estar mostrando para vocês aqui também no jogo. Vou estar dando a minha opinião. Bom, gente, o gerador de quadros, pelo que eu sei, é da AMD. Eu não sei se a NVIDIA tem, mas eu vejo a galera testando mais da AMD, né? Do FSR 3. O FSR, gente, o assunto do vídeo não é FSR nem DLSS. O assunto do vídeo não é esse. O DLSS funciona muito bem, o FSR também funciona muito bem. O assunto é gerador de quadros. Minha opinião, gente, para quem é o gerador de quadros? O gerador de quadros é para aquela pessoa que tem toque. Por exemplo, sabe aquela pessoa que gosta de jogar com FPS alto, que zera o jogo, por exemplo, com o MC Afterburn ligado? Porque MC Afterburn hoje em dia praticamente é um jogo. Tem gente que não joga sem ativar ele, que fica ali com ele ativado no cantinho ali, ou até diminui um pouco de informação ali, deixa só o FPS lá no cantinho pra ver quantos FPS que o jogo tá rodando. Tem gente que tem isso, tem gente que joga o jogo inteiro com o MC ligado. E é comum, é normal. No mundo do PC gamer, do PCista, MC Afterburn faz parte do jogo. Então ele é obrigatório, tá ligado? Pra quem joga no PC, a maioria é assim, tá, gente? E pra quem, como eu tava dizendo, pra quem quer esse gerador de quadros? É pra aquele cara que tem toque, que gosta de jogar os FPS altos, que gosta de ver ali números na tela, então ele tem aquela necessidade de estar com FPS alto. Porque assim, gente, na prática mesmo, o gerador de quadros ele não funciona. Ele te dá uma ilusão de que tá rodando ali a tais FPS, mas não tá, gente. Não tá, me desculpem. Não vou falar para agradar vocês, para tentar, tipo, para consolar vocês, né? Para me colocar o ombro no seu braço e dizer assim, ó, sua placa de vídeo tá salva. Mentira, não tá salva. Gerador de quadros, ele não salva a sua placa de vídeo. É uma função que não funciona direito. A maioria usa isso como marketing para vender placa de vídeo velha. E não adianta discutir comigo, gente. É a pura verdade. Porque eu testei aqui no off. Eu vou fazer um corte durante o vídeo, porque eu não sei porque que o meu The Last of Us ele tá crashando. Eu já instalei, reinstalei o jogo, ele continua crashando toda vez que eu ativo o gerador de quadros. Não sei se teve alguma atualização ou algo do tipo. Ou eu tenho que atualizar o meu drive da NVIDIA, né? Mas o meu drive tá na última versão. Como eu tava dizendo, gente, eu vou estar ligando aqui depois pra vocês verem quantos FPS que vai pegar. Meu jogo aqui nativamente, eu vou estar mostrando pra vocês, ó. Ele não tá com o DLSS ligado, tá vendo? Nossa, eu odeio essas configurações do The Last of Us. E tá aqui no automático com tudo no alto. E, gente, é o seguinte. Se o jogo ele tá rodando a 50 FPS, se eu ligar o DLSS ou o FSR, no caso o FSR, obviamente o FSR ele funciona muito bem. Ele vai mostrar ali que tá rodando a mais de 60 FPS. E sim, gente, funciona muito bem. Ele vai mostrar ali 60 FPS e realmente ele vai rodar a 60 FPS, tá bom, gente? Vai rodar tranquilamente ali 60 FPS. O problema é que quando eu ativo o gerador de quadros, vai mostrar ali que tá rodando a 100 FPS, mas não tá rodando a 100 FPS. Se eu olhar lá no fundo, por exemplo, vai estar dizendo que tá rodando a 144 FPS, mas não tá, gente. Não tá com a fluidez de 144 FPS. Como que eu percebo isso que tá rodando a menos FPS? Tipo, por exemplo, balançando aqui a mira, né? Dá pra você perceber que o jogo ele tá ali abaixo de 60 FPS. Eu gosto de testar no The Last of Us,
que eu vou estar explicando pra vocês também. O The Last of Us, o personagem, né, o Joel é um cara muito pesado. O personagem em si ele é pesado, a movimentação é pesada, o jogo é pesado. Então dá pra você perceber que tá abaixo de 60 FPS. Porém, o gerador de quadros, gente, nesse jogo, por exemplo, tanto ele quanto o Cyberpunk, se você jogo mostrar ali, no caso, o gerador de quadros, mostrar que tá rodando a mais de 100 FPS, na verdade ele não tá, ele tá rodando, ele continua rodando ali a 50, a 60 FPS. Mas como eu disse, ele é para aquela pessoa que tem esse toque de querer ver muitos números na tela. Então ele funciona muito bem para essa pessoa, mas o jogo ele vai continuar rodando a 50 FPS, a 60 FPS, dependendo do DLSS ou do FSR que você está usando, né? O FSR ele vai empurrar ali 60 FPS e realmente vai estar rodando ali a 60 FPS. E por que que tá caindo bastante FPS agora? Por causa do uso da VRAM. A VRAM tá chegando no limite, então tá baixando um pouquinho de desempenho. E, gente, a minha opinião é a mais sincera possível. Eu testei aqui, já tô aqui algumas horinhas testando aqui o The Last of Us. E não, gente, gerador de quadros ele não funciona, ele te dá a ilusão de que funciona, mas não funciona. Por mais que você veja a galera testando, principalmente a galera que tem grupo de Telegram, link de afiliado, é normal eles falarem bem. Eu não tô aqui pra brigar com ninguém, é normal eles falarem bem, pra vender, né, as placas de vídeo velho lá. É normal você ver eles falando que tá muito liso, que tá perfeito, porque eles dependem de comissão, né? Eles precisam vender, eles precisam que vocês, leigos, comprem. E, gente, um segredo que tem muito nesse negócio de FSR, gerador de quadros, eu vou estar mostrando pra vocês. Eu vou pausar o jogo aqui, porque o meu The Last of Us, eu não sei porque ele tá crashando toda vez que eu ativo o gerador de quadros, mas eu vou ativar aqui e vou contar um segredo pra vocês. Bom, gente, agora eu tô aqui com o gerador de quadros ativado, né? Tô aqui com o FSR3 Super Resolution ativado. Tá aqui em qualidade com o gerador de quadros ligado. E as configurações, gente, é as mesmas que eu tava jogando nativo, né? Tá aqui automático. Tá aí tudo no alto, né? Então, é isso, gente. O jogo tá ali a 100 FPS, 144. Como eu disse, gente, toda vez que eu ativo o gerador de quadros, o The Last of Us tá crashando. Mas aí eu tenho que ir lá e começar tudo de novo. Bom, gente, aqui tá dizendo que está a 100 FPS, mas não tá a 100 FPS, gente. Ele deve estar aqui no mínimo ali 60 FPS, porque o FSR e o DLSS, eles funcionam muito bem, tá, gente? O que tá mostrando ali realmente funciona. O DLSS funciona muito bem, o FSR funciona muito bem também. Porém, o gerador de quadros é apenas uma ilusão, porque eu vejo que a galera coloca isso bastante nos vídeos, né? Como que se fosse isso aqui fosse a salvação das placas de vídeo. Por exemplo, se eu olhar aqui pro fundo, ó, o jogo ele não tá a 144 FPS. Ele tá a 80, 90 FPS normal, que é o que rodaria com o FSR e DLSS ligado. E olhando lá pro fundo aqui, sem o gerador de quadros, ele roda 60 FPS. Se você olhar lá, vai ficar 63, 64 FPS. Mas agora tá dizendo que tá 100, mas não tá 100 FPS, não tá com a fluidez de 100 FPS. E eu vou estar explicando para vocês o segredo de quem grava teste também. Eu vejo que assim, a galera não mexe muito nisso, né? Ou não fala muito sobre isso. Eu não sei se isso é o segredo, não é uma 100% de uma certeza, mas eu sou uma pessoa que eu percebo muito, é uma coisa que a primeira coisa que eu desativo dentro do jogo é o que eu vou mostrar para vocês agora. É isso daqui, gente, ó. Visualização, aqui, ó, desfoque de movimento. Isso daqui, gente, dá uma ilusão muito grande que o jogo tá fluido. Por exemplo, o desfoque de movimento, ele dá uma desfocada na hora que você movimenta a câmera, né? Isso aqui é usado em consoles, né? Principalmente em alguns jogos você nem consegue desativar isso no console. Hoje no PlayStation 5 você já consegue desativar. Até no PlayStation 4 alguns jogos você consegue desativar o desfoque de movimento. E quando você desativa o desfoque de movimento, se o jogo estiver rodando a 30 FPS, você vai perceber que tá a 30, porque o jogo fica meio esquisito, sem o desfoque de movimento, né? Desativar o desfoque de movimento é melhor quando você tá rodando ali a 60 FPS, porque se você desativar, você não vai ver tanta diferença assim. Agora, se você tiver abaixo de 50 FPS, 60 FPS, você vai perceber se você desativar o desfoque de movimento, vai ficar meio lagado, sabe? E olhando aqui, o jogo tá fluido. Quem testa gerador de quadros, às vezes quando a placa de vídeo é muito ruim, que eu vejo a galera testando aqui no YouTube, a placa de vídeo é um lixo, a galera não desativa o desfoque de movimento. Fica ali, aí para quem tá assistindo, né, para quem tá assistindo o vídeo de teste ali vai dar aquela ilusão
de que tá rodando naqueles FPS, porque quem tá assistindo é uma coisa, mas pra quem tá jogando é outra, gente. Não, você não tá tendo a mesma experiência que eu. Por isso que às vezes alguém vai bater boca comigo nos comentários, vai falar que não é isso, é aquilo, não sei o quê, porque o que vocês veem aí não é a mesma coisa que eu vejo aqui. E eu percebo que não tá rodando ali a 100 FPS, eu tenho um monitor 144 Hz e não tá rodando a 100 FPS, mas eu sei que a galera costuma vender isso, né, pra dizer que tá rodando realmente aquele tanto de FPS, que agora é a salvação da RX 580. Agora a sua RX 580 vai poder durar por mais 3, 4, 5 anos. Cara, não vai nessa ilusão não cai nisso de querer comprar placa velha por causa de gerador de quadros. É uma porcaria, o jogo fica feio, fica parecendo que tá em 720p. É horrível, esse gerador de quadros é para quem realmente tem toque com FPS, gosta de ver números altos na tela. Não funciona muito bem, tá, gente? E cara, não concordo, não fica bom. Você falar que o jogo fica lagado, fica flicando um monte de coisa, não fica bom. A galera que pediu aí pra me testar, eu tô dando a minha opinião sobre isso, espero que vocês entendam. E voltando ao assunto aqui do desfoque de movimento, se você desligar aqui o desfoque de movimento e colocar em zero, agora você volta pro jogo. Aí agora você percebe que o jogo ele tá aqui caindo, certeza que aqui tá caindo para 50 FPS. Mas o jogo tá dizendo que tá 100 FPS, mas tá mostrando ali 100 FPS, mas tá aqui a 50 FPS. Eu percebo isso no teclado e mouse, você percebe no controle, para quem testa no controle, você que vai discutir comigo, que vai falar: "Não, Vitor, mas é isso e aquilo". Não, para quem joga no controle, realmente você não vai perceber, mano. Jogar no controle, se você joga no controle, por exemplo, se você estiver rodando a 50, 40 FPS, no controle é perfeito. Até 30 e 38 FPS no controle é perfeito. Acima de 30 FPS no controle fica bom. Se você liga um pouquinho de desfoque de movimento, fica perfeito. Mas a gente tem que falar a verdade, gente. Não adianta eu falar pra vocês: liga o frame Gene aqui pra rodar 100 FPS, compra um controle e vai jogar, porque o jogo vai rodar 100 FPS. Eu tô vendendo mentira pra vocês. Eu considero o gerador de quadros a picanha do gamer, cara. A galera não fala pra vocês aí: faz o L, não sei o que. Então, o gerador de quadros é a picanha do gamer, é o que os youtubers tech vendem. É a picanha do gamer que não tem condições de comprar o melhor. Então você tem que vender a picanha, né? O miojo, sabor picanha. A RX 580, no caso, eu tô dando exemplo, não fiquem bravos, não adianta, eu tô aqui para passar a verdade. Não adianta, doa onde doer, vai te tocar na sua ferida. A RX 580, placas de vídeo mais antigas, mais fracas, elas são nada mais, nada menos que o miojo sabor picanha. Que é o que a galera vende para vocês, aí os youtuber tech vende para vocês, é o miojo sabor picanha. Por que eu tô dizendo isso? Porque, cara, é os FPS falsos, às vezes até é mais importante, às vezes até é mais interessante eles recomendarem um controle pra você do que mandar você jogar no teclado e mouse. Porque se for pra falar realmente de forma honesta, se tá realmente rodando a 100 FPS, gente, não tá rodando a 100 FPS. Tá rodando no mínimo aqui, ó. Aqui eu tenho certeza que tá caindo pra a 50 a 60 FPS, oscilando ali de 60 a 50 FPS, porque o OBS ele consome um pouquinho de FPS, né? Ele tira ali uns 5, 6 FPS. E aqui dá pra ver que o jogo ele não tá a 60 FPS, mas tá dizendo ali que tá a 100. Então, gente, a minha opinião é essa, cara, gerador de quadros não é tudo isso, não comprem placas de vídeo pensando em gerador de quadros, porque isso aqui é falso, gente. Isso aqui é mais pra quem tem toque com FPS e tem aquela necessidade muito importante de ver 100 FPS na tela. E na prática mesmo não funciona, não tá sem FPS. Cuidado com essas propagandas de placa de vídeo rodando com gerador de quadros, gente. Isso aqui é uma porcaria, isso aqui não é o futuro, não é tecnologia. Ó, o jogo não tá 144 FPS. Eu tenho um monitor 144 FPS. Se tiver aqui no mínimo é 90. E por que que por que que eu sei disso? Eu tenho um monitor 144 Hz e eu sou uma pessoa muito chata, eu sou sensível e eu não tenho link de afiliado, eu não vou fazer propaganda para vocês, eu não vou colocar link de placa de vídeo barata aqui na descrição do meu vídeo para vocês comprarem. Então eu tô aqui de forma sincera e honesta para vocês, para falar a verdade. Tô aqui, ó, mostrar para vocês novamente. Tá aqui, ó, gerador de quadros ligado e não tá sem FPS, porque eu vejo que muita gente pede para me ligar essa função dentro do jogo. Eu já testei algumas vezes e testei aqui no off também, eu não gostei, fica muito feio o jogo. Olha quanto de serrilhado que tem aqui, ó. Bastante serrilhado lá em cima, flicando a tela. Parece que aqui no chão tá em 480p. Mas, gente, é o seguinte: FSR, DLSS funciona muito bem. O que não funciona é gerador de quadros. Então, gente, não levem isso como prioridade e cuidado com essas propagandas de youtuber tech falando que isso daqui tá rodando muito bem, principalmente quando o cabeçudo fala assim, ó.
Ah, eu jogaria assim, se eu tivesse uma placa assim, não tivesse tantas condições, eu jogaria assim. Isso daí é pra vender pra você que é burro, cabaço, que acredita nessas coisas, que vai ligar um gerador de quadros ali, a sua placa que tá rodando a 40, 30 FPS vai rodar 60. Isso daí é pra enganar você, pra fazer você comprar a placa de vídeo velha. Então, gente, não funciona muito bem, não adianta querer ficar brabo comigo aí nos comentários, não adianta querer até me refutar, às vezes, antes que algum youtuber tech fique brabo aí, assista e queira fazer um vídeo em cima do meu vídeo, saiba que é a pura verdade, gente. Não adianta, doa onde doer, nada vai me convencer que isso aqui é o futuro. Eu já testei, eu sou uma pessoa bem sensível com essas coisas, eu enxergo muito bem, cara, de uma vista aí de 100%, eu devo enxergar 150%. Então, quando tem alguma coisa errada, eu percebo. Dá pra jogar assim? Dá. Mas não vende propaganda falsa, cara. Fala a verdade. Isso aqui não funciona muito bem. Não funciona muito bem, não. Isso aqui não funciona, na verdade. DLSS e FSR funciona. Mas o que você tá vendo ali de FPS é o que o DLSS e o FSR já faria sem o gerador de quadros. É o que ele faria nativamente ali, só essas duas funções, gerador de quadro e DLSS. Mas, no caso, DLSS e FSR gerador de quadros não funciona. Isso daí é uma ilusão sua e de quem tá gravando para vocês. E lembrando que o que eu vejo aqui não é o que vocês vão ver aí. Para vocês pode estar perfeito, mil maravilhas. Para quem tá assistindo, tá perfeito, mil maravilhas. Vão lá, compre uma RX 580, uma RX 460. Para vocês que estão assistindo, é tudo bonito, é tudo maravilhoso, mas na prática mesmo, na hora de jogar, na hora de testar, você percebe que tá uma porcaria. E principalmente agora que ainda tem gente recomendando placa de vídeo da RX 580, mas tem um grande problema nisso. Não já tá, cara, essa geração tá muito velha. E tem gente que já tá usando isso como propaganda, né? Gerador de quadros e tal, vai salvar as placas de vídeo. Outra coisa que é mentira, loss scaling. Loss scaling, gente, é uma porcaria. É a mesma coisa que o desfoque de movimento. O que o loss scaling faz? Ele não faz o seu jogo rodar 100 FPS. Ele não faz o seu jogo rodar a 60 FPS. Você já viu um vídeo de dos caras testando, por exemplo, liga o loss scaling, mas o jogo na MSI tá mostrando 30, mas no loss scaling tá mostrando 60? É isso que acontece com o gerador de quadros. O jogo, na verdade, isso no Lost Scaling também. O jogo ele tá rodando a 30 FPS, mas o Lost Scaling ele mostra um FPS falso para você. E o que o Lost Scaling faz? Ele aplica um desfoque de movimento em cima do jogo. Ele te dá aquela sensação de fluidez, mas não tá fluido, tá uma porcaria, tá um lixo. Mas você, bobão, que fica assistindo o vídeo, às vezes até você comprou achando que é mil maravilhas, você acredita que aquilo lá funciona, que aquilo lá é a salvação das placas de vídeo, mas nada mais nada menos para enganar trouxa. Loss Scale é nada mais nada menos que uma ferramenta de enganar burro, de enganar trouxa. Me desculpe se você se sentir ofendido, mas se você acredita que isso funciona, cara, você é um iludido, você é o famoso, né? Cara, nem vou mencionar. Se você acredita nisso, você acredita tem fantasma, cara, então não tem como discutir com você. Então, cara, loss scaling, por exemplo, loss scaling e gerador de quadros é a picanha do game, né? É a famosa, como é que se diz, o miojo, sabor picanha, né, cara? Porque, gente, na prática não funciona. Não adianta você discutir comigo. O assunto, gente, desse vídeo não é sobre teste, é só tô falando a minha opinião do que eu testei, porque eu não vou ficar aqui fazendo um monte de corte no vídeo. Olha quantos FPS tá rodando, isso aqui, isso aqui. Eu tô aqui para expor na minha opinião do que eu testei e do que eu vi aqui, do que eu senti, então eu tô passando para vocês. Porque o que importa nesse vídeo é a minha palavra, não o que eu vou estar mostrando para vocês. Porque se eu colocar o vídeo aqui a 40 FPS e colocar lá em cima que tá 60, vocês vão ver 60, entendeu? Então, vocês veem aquilo que eu quero que vocês vejam, não o que vocês querem ouvir. Então, é mais importante hoje, eu até me buguei aqui agora, é mais importante você ouvir a minha opinião do que você ver o que eu tô tentando mostrar pra vocês, que nada mais nada menos que é uma mentira, tá? Eu poderia colocar ali 60 FPS pra vocês e falar perfeitamente, colocar um link na descrição pra vocês comprarem e falar que tá rodando a 60 FPS. Mas na verdade não tá, porque assistir no vídeo é uma coisa, mas na prática mesmo, na hora de usar aquilo, é outra. Então, loss scaling e gerador de quadros é nada mais nada menos que a picanha do game. É o miojo, o sabor picanha. Porque não funciona, é uma porcaria, não gaste seu dinheiro com isso. Lembre-se disso. Se você vai comprar uma RX 580, uma placa de vídeo mais antiga, lembre-se sempre disso. Gerador de quadros não funciona. É ilusão, é FPS falso e o jogo vai continuar rodando aquele mesmo FPS. Funciona pra você se você tiver toque, se você só quer ver mesmo que tá rodando aquele tanto de FPS, mas mesmo sabendo que não tá. Então, se você se aceita isso, pode comprar sem medo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.